Hoje, em A Origem Suprema, espadas no crepúsculo, a era dos generais e a luta pelo legado imperial. Agora, avançaremos para o início de uma nova era, o século I depois de Cristo, onde o brilho das coroas imperiais começava a ser ofuscado pelas ambições de seus generais e sucessores. Prepare-se para explorar os bastidores de uma época marcada por rivalidades ferozes, traições calculadas e batalhas épicas que decidiram o destino de civilizações inteiras. Enquanto o mundo assistia à glória dos grandes impérios, uma luta silenciosa se desenrolava nas sombras. Os líderes que antes unificaram territórios e culturas agora enfrentavam a fragmentação causada pela ambição de seus próprios seguidores. Neste episódio, você verá como a Era dos Generais não foi apenas um momento de transição, mas um prenúncio da instabilidade que definiria o futuro das civilizações. O século I depois de Cristo foi um tempo de paradoxos. De um lado, impérios como Roma alcançavam seu auge territorial, estendendo suas fronteiras do norte da Bretanha ao deserto do Saara. De outro, essa expansão trazia consigo tensões internas, alimentadas por generais ambiciosos que não apenas obedeciam ao poder central, mas também sonhavam com o próprio trono. A Pax Romana, frequentemente celebrada como um período de paz e estabilidade, escondia um submundo de conspirações e rivalidades. Enquanto o imperador Augusto consolidava seu poder, os generais nas fronteiras viam suas vitórias como moedas de troca para reivindicar autoridade. Os generais tornaram-se as figuras centrais dessa época. Eles lideravam exércitos que conquistavam terras em nome do império, mas suas lealdades muitas vezes eram duvidosas. Alguns se destacaram como heróis, outros como traidores. Em Roma, Tibérios, o sucessor de Augusto, enfrentava pressões políticas e militares que testavam sua autoridade. Enquanto isso, na China, os generais da dinastia Han assumiam papéis cruciais nas batalhas contra os Xiongnu, mas frequentemente desafiavam as ordens do imperador, criando conflitos entre o centro e a periferia do império. Essas figuras eram reverenciadas por suas tropas, que as viam como líderes de fato, e não como meros representantes do governo central. Essa dualidade entre fidelidade ao império e ambição pessoal plantava as sementes de futuros conflitos. Com o poder concentrado em poucas mãos, as rivalidades tornaram-se inevitáveis. No Senado romano, senadores e generais tramavam abertamente contra o imperador, enquanto na corte chinesa, conselheiros manipulavam os conflitos entre generais e governantes para seus próprios benefícios. Um exemplo marcante foi a conspiração de Sejano, o prefeito do Pretório, que tentou manipular Tibérios para se tornar o verdadeiro governante de Roma. Esse episódio culminou em execuções e um clima de paranoia, refletindo a fragilidade do poder imperial. Na China, as disputas entre generais locais e o governo central resultaram em batalhas internas que enfraqueceram a dinastia Han. Cada facção buscava afirmar sua supremacia, mas o custo era a estabilidade do império. Na China, a dinastia Han lançava expedições ambiciosas contra os Xiongnu, tentando reafirmar seu controle sobre a Rota da Seda. Essas campanhas eram batalhas épicas que moldavam o destino das nações, mas também drenavam recursos e vidas, deixando os impérios vulneráveis por dentro. Essas guerras eram muitas vezes glorificadas pelos cronistas da época, mas os custos humanos e materiais eram imensuráveis. Para cada vitória, havia uma vila arrasada, uma família destruída e um soldado perdido. No final do século I depois de Cristo, o impacto da Era dos Generais tornava-se evidente. Em Roma, a sucessão de imperadores fracos e manipuláveis mostrava que o poder estava longe de ser absoluto. Os generais continuavam a desafiar a autoridade central, preparando o terreno para crises futuras. Na China, a dinastia Han enfrentava revoltas populares e conflitos internos, sinais de que o ciclo de ascensão e queda estava em pleno andamento. Embora os generais desempenhassem papéis cruciais na defesa do império, sua ambição
era uma ameaça constante à estabilidade. O legado dessa era foi marcado por sangue e instabilidade. A glória dos impérios era constantemente ofuscada por suas próprias contradições, e o preço do poder absoluto tornava-se cada vez mais evidente. O século I d.C. foi uma era de transição, onde o equilíbrio entre ordem e caos foi decidido por aqueles que empunhavam espadas e proclamavam lealdade com lábios traiçoeiros. O legado dos generais seria tanto uma fonte de inspiração quanto de medo para as gerações futuras. Inscrevam-se no canal e sigam conosco nesta jornada, onde o passado ecoa suas lições sombrias no presente. Porque a história da humanidade é uma batalha constante entre glória e ruína. Até mais.